E se tudo o que você pensa saber sobre o futuro estiver prestes a ser dramaticamente desafiado? Sou John, um católico afastado, cuja vida mudou para sempre após um infarto que me mergulhou na escuridão. Naquele momento, conheci o profundo Padre Pio, cujas profecias urgentes para 2026 exigem sua atenção. Você está pronto para descobrir as verdades transformadoras por trás desse encontro que pode mudar o nosso mundo? Foi o momento mais assustador da minha vida. 14 de fevereiro de 2023. Eu me lembro de ter desabado no chão da cozinha, incapaz de respirar. Meu coração batia furiosamente no peito e cada segundo se estendia por uma eternidade. Minutos pareciam horas, cada momento que passava aprofundando o medo sufocante dentro de mim. Era como se as paredes estivessem se fechando, e naquela silenciosa e aterrorizante situação, eu me perguntei se aquele era o fim. A próxima coisa que percebi foi que fui elevado acima do meu corpo. O caos da cozinha, os sons distantes do meu telefone tocando, o borrão da minha vida dissolvendo-se em um ruído de fundo, desapareceu. O que o substituiu foi uma luminosidade avassaladora que me envolveu, afastando todo medo e incerteza. Era quente e acolhedora, como se eu tivesse entrado em um reino imune ao peso da existência humana. Não consigo encontrar palavras para descrever. Era mais do que luz. Era uma essência pura de paz. Então, eu o vi. Uma figura calorosa e amorosa. Padre Pio estava diante de mim, sua presença irradiando tranquilidade. Aqui estava um homem que parecia ecoar compaixão de um tempo e lugar muito distantes do meu próprio caos. Naquele momento, minhas dúvidas começaram a se desprender. Apesar do meu ceticismo, havia um magnetismo nele, uma urgência gentil que me atraía cada vez mais para perto. À medida que ele me olhava, senti uma sensação avassaladora de segurança, um abraço amoroso que fez meu coração disparar. Isso não era meramente uma experiência, era um chamado. As mensagens que ele compartilhou eram profundas, mas não posso negar a mistura de emoções que giravam dentro de mim. Senti medo, sim, mas também esperança. A cada palavra, compreendi que não era apenas um observador passivo. Estava sendo chamado para acordar, ouvir e compartilhar o que aprendi com o mundo. O que ele compartilhou em seguida, sobre eventos globais, foi tanto chocante quanto urgente. Um alerta que soou mais alto do que qualquer coisa que eu já tinha ouvido. Senti o peso da mensagem repousando sobre mim, uma obrigação de transmitir a verdade que ele confiou a mim. Isso não era mais apenas sobre mim, era uma mensagem destinada a todos nós. Lembro-me do momento vividamente. Era como se o tecido da realidade se desintegrasse diante dos meus olhos, revelando cenas de caos inimaginável. Enquanto o Padre Pio falava comigo, visões começaram a inundar minha mente. Desastres naturais catastróficos que abalariam nosso mundo em suas fundações. Vi ondas gigantescas despencando sobre as costas, o chão tremendo violentamente sob os pés, em lugares tanto familiares quanto distantes. Tsunamis e terremotos não eram meramente eventos, eram avisos, um coro sombrio ecoando através do tempo. Senti-me atraído pela faixa do Pacífico, um local que apareceu vividamente diante de mim. A Califórnia surgiu em rajadas de luz e sombra, sua costa um cenário assombroso para a devastação iminente. O Japão veio em seguida, suas cidades passando de vida vibrante à desolação num instante. Partes da Europa também piscavam na minha visão, cada local um lembrete da nossa fragilidade. À medida que absorvia essas cenas, sentia uma urgência angustiante de despertar a consciência, de não enterrar nossas cabeças na areia. Cada uma dessas catástrofes parecia mais do que a mera destruição física. Eram emblemáticas de algo mais profundo, um descuido espiritual coletivo. Sentia o peso desses avisos pressionando sobre mim, um lembrete quase sufocante de como o mundo, de modo geral, se afastou de suas fundações. Cada onda e tremor significava uma desconexão do divino, um chamado à humanidade para repensar suas prioridades antes que seja tarde demais. A voz do Padre Pio ecoava em meus pensamentos, enfatizando a crise espiritual atual que enfrentamos.
Percebi que a fé está diminuindo mesmo entre aqueles que professam crença. Senti uma dor ao perceber como muitos deixaram seus âncoras espirituais, se afastando cada vez mais da dúvida e do desespero. O desafio estava claro. Estamos em uma encruzilhada onde os sinais são inegáveis, nos urgindo a reacender nossa fé e nos reconectar com o que realmente importa. Contudo, dentro dessa gravidade, descobri uma revelação mais profunda que não deveríamos ignorar. As mensagens que recebi não eram apenas sobre a iminente desgraça, carregavam sementes de esperança e potencial. Esperança em nossa capacidade de nos prepararmos espiritualmente para as provações que virão. Um lembrete de que podemos agir para fortalecer nossas comunidades e nossa fé. Enquanto estava ali, envolto na luz da presença do Padre Pio, uma compreensão mais profunda começou a me inundar. Sentia como se ele estivesse descascando cuidadosamente as camadas da minha consciência, revelando não apenas minha luta pessoal, mas a decadência moral mais ampla que enfrentamos hoje. Cada palavra que ele dizia iluminava a verdade de que nossas lutas sociais não são meros eventos caóticos. Elas são um reflexo de uma batalha espiritual muito mais profunda. Não se trata apenas de desastre e destruição. Trata-se de uma desconexão das verdades que outrora ancoraram nossas vidas. Vi imagens surgirem diante de mim, rostos de pessoas perdidas em suas rotinas, seus olhos vazios e buscando algo que não conseguiam nomear. Naquele momento, senti a desconexão com a qual tantos de nós lutamos hoje. O abismo se alargando entre crença e ação, entre o que dizemos valorizar e como vivemos nossas vidas. Uma inquietação me percorreu ao perceber quantos buscam sentido, mas se afastam cada vez mais das verdades espirituais que poderiam guiá-los. O peso de tudo isso parecia sufocante, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração, esperando que alguém, qualquer um, acordasse. Inspirado pela orientação do Padre Pio, percebi que tomar uma atitude não era apenas uma opção, era uma necessidade urgente. Não podia mais ficar parado observando. Precisava ser parte da solução. Não importava o quão assustador isso pudesse parecer. Pensei sobre minha própria vida, os momentos em que hesitei em me conectar com os outros, em compartilhar minha fé ou oferecer uma oração. Isso refletia uma necessidade social mais ampla. E se todos fizéssemos da criação de comunidades de oração uma prioridade, poderíamos, juntos, reverter essas tendências de caos e desespero? Meu coração começou a se encher de determinação. Lembrei como a fé comunitária tem o poder de curar. Ela pode elevar os espíritos e restaurar a esperança. Enquanto olhava para os rostos de família e amigos, fui lembrado de nossa responsabilidade compartilhada de nos unirmos. Não podemos permitir que o desespero abafe as vozes que clamam por mudança. As mensagens de Padre Pio se opuseram à resignação. Era um chamado retumbante para que cada um de nós desse um passo à frente, para reavivar nossa fé interior e inspirar os outros a fazer o mesmo. Apesar do peso dessas revelações, começou a surgir dentro de mim uma sensação estimulante de esperança. Sabia que não poderia suportar esse fardo sozinho. Ele era para ser compartilhado. Padre Pio concluiu suas percepções proféticas com um encorajamento que me deixou cheio de um otimismo relutante, uma centelha de possibilidade em meio a todo o caos, me lembrando, e talvez a todos nós, que juntos, através da fé e da comunidade, temos a força para enfrentar os desafios mais sombrios. Enquanto eu estava lá, ainda envolto na luz radiante da presença de Padre Pio, uma profunda sensação de esperança me inundou. Ele me tranquilizou que, não importa o quão turbulentos os tempos que virão possam ser, não seremos abandonados. Através da fé, João, ele me disse, seus olhos brilhando com uma clareza divina, e através dos laços da comunidade, você encontrará força. Essas palavras se assentaram profundamente em meu coração, ressoando como um eco suave que acalmava a tempestade que se agigantava dentro de mim. As provações que enfrentamos não são feitas para nos quebrar, mas para nos aproximar, um do outro e do Divino. Ele me instou a transmitir esses insights, a compartilhar essa centelha de esperança com quem quisesse ouvir.
Crie uma corrente de fé, ele instruiu, pois nessa conexão reside o poder de elevar e restaurar. Senti o peso da minha responsabilidade, um empurrão gentil para me envolver com aqueles ao meu redor. Para abrir conversas sobre fé, amor e apoio neste mundo, muitas vezes confuso, eu sabia, sem dúvida, que essas mensagens foram feitas para se espalhar, criando um efeito dominó que poderia potencialmente sustentar muitos nas tempestades que virão. A lição mais importante da minha experiência ficou clara e inconfundível. Mesmo cercados pelo caos e pela incerteza, a proteção e a orientação divina estão sempre presentes para aqueles que cultivam sua fé. Senti isso dentro de mim, uma promessa de que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, não estamos sozinhos. É muito fácil se perder no desespero, mas, no meio da turbulência, Padre Pio iluminou o caminho à frente, um lembrete de que nosso âncora espiritual está sempre ao nosso alcance. Agora, convido você a refletir sobre seu próprio estado espiritual. À medida que nos aproximamos de possíveis mudanças globais, como você pode preparar seu coração e sua comunidade para os tempos turbulentos que estão por vir? Há uma conversa com um amigo que pode reacender a fé dele? Você pode promover um maior senso de conexão dentro da sua comunidade? Juntos, temos o poder de recuperar a esperança e reconhecer que a fé é resiliente. Mesmo quando enfrentamos desafios assustadores, as mensagens da minha experiência com Padre Pio mudaram minha vida para sempre, acendendo dentro de mim uma chama de propósito que não posso ignorar. Que possamos levar essas revelações conosco enquanto avançamos para o futuro. Cada lição, uma luz guia que pode nos ajudar a navegar pela incerteza. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada exploratória. Urjo você a continuar buscando a verdade e a conexão, não apenas pela sua paz de espírito, mas pelo bem de todos nós. As revelações daquela experiência divina têm o potencial de moldar não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. Você deixará que essas mensagens o guiem para um futuro mais brilhante?